Boa noite a todos. Estamos dando sequência a essa série de estudos a respeito de Deus Pai. O nome dessa disciplina é Teontologia, e nós então temos abordado ao longo dessas aulas vários aspectos a respeito da pessoa divina, da pessoa de Deus Pai. E nós então comentamos esse livro, essa série é baseada nesse livro, está disponível aos irmãos. E todas as telas, todos os slides que nós estamos projetando, seus textos foram extraídos desse livro. Aqui nós abordamos, por exemplo, quem é Deus? É o Deus absconditus, o Deus revelatus, como diz Lutero. Então, Deus é imenso, algo de Deus nos é revelado, mas nem tudo nos é revelado, como diz Deuteronômio capítulo 29, texto esse que nós já analisamos. E nós então falamos sobre a transcendência de Deus, a cognoscibilidade de Deus, e nós também começamos então a falar sobre os atributos de Deus. Falamos dos dois tipos de atributos: os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus são os atributos absolutos de Deus, são os atributos intransitivos de Deus. São atributos que não nos são comunicáveis. Nós não conseguimos refletir esses atributos, só Deus os tem. Por exemplo, só Deus é onipresente. Nós não somos onipresentes. Então, é um atributo incomunicável de Deus. Ou seja, não conseguimos emular esse atributo de Deus em nossas vidas. Só Ele é onipresente, só Ele é onipotente, só Ele é onisciente, só Ele a imensidão de Deus, por exemplo, é um atributo incomunicável. Nunca seremos imensos como Deus, né? A incorporeidade de Deus é um atributo incomunicável. Deus é um ser sumamente incorpóreo, ainda que Ele tenha tido manifestações, as quais nós já analisamos anteriormente, manifestações em proximidades de objetos, de locais, em formas, né, de fogo, em formas de tantas formas que a Bíblia registra, mas ainda assim Deus é um ser sumamente incorpóreo, como o Senhor Jesus também nos explicita em João capítulo 4. Então, existem muitos atributos de Deus que são incomunicáveis, os quais nós então tratamos nas 5 aulas, nas 4 primeiras aulas. Na última aula, na aula de número 5, nós começamos a tratar dos atributos comunicáveis de Deus, ou seja, aspectos de Deus que nos são partilhados e mais bem compreensíveis, como por exemplo, na aula passada, nós tratamos apenas do primeiro atributo comunicável de Deus, que é o amor. Então, nós tivemos uma aula só falando sobre o amor de Deus, só falando sobre esse sentimento, a essência de Deus. Hoje, nós vamos dar andamento a esses atributos comunicáveis e vamos tratar de 2 tipos de atributos comunicáveis. Lembro, então, que o livro está disponível em escritura.com.br e também, na livraria da igreja. Então, nós vamos tratar sobre o segundo tipo de atributo comunicável de Deus, que é um atributo que nós podemos, de algum modo, compreender, que é o zelo ou o ciúme. No português, o português é uma língua muito rica, e volto a dizer, é uma língua bem mais rica que o hebraico. O hebraico é uma língua antiga, é uma língua semítica, é uma língua, que uma palavra ela tem vários significados em relação às línguas latinas, como ao português, por exemplo, considerando também nós que o português é a língua latina mais recente. Ela vem do galego, ela vem em expressões posteriores, então nós temos o português uma língua muito nova em relação ao hebraico. Vamos então tratar um pouco sobre o zelo e o ciúme. Eu abro com o texto de Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, quando a Bíblia diz: porque o Senhor, o teu Deus, é fogo que consome, é Deus o quê? Zeloso. Deus zeloso.
o significado, então, da palavra zelo nesse texto, como em outros textos que nós vamos ler, que falam da palavra ciúme? Qual o significado, então, dessas palavras? Porque quando nós analisamos Deus ter ciúme, nós, então, concatenamos, por consequência, a ideia de que Deus é ciumento. E quando Deus tem zelo, sente zelo, Deus é zeloso. Mas talvez nos incomode um pouquinho, mas como é que Deus pode ser ciumento? Porque se Deus é ciumento, ele é um ser limitado em relação às suas emoções. Porque geralmente o ciúme é um pouco da má administração de alguma emoção. Estamos limitando Deus se nós procurarmos, então, colocá-lo dentro da nossa percepção da palavra ciúme. Por isso é importante nós irmos nas línguas do texto bíblico. Começando, por exemplo, com o Antigo Testamento. O termo que nós lemos, zelo, assim como ciúme no Antigo Testamento, é caná. Você pode ver na tela, aqui ao lado, caná significa não só zelo e não só ciúme, mas também significa inveja. O que a comissão de tradução da Bíblia ela vai fazer? Ela sempre vai analisar a palavra, que tem vários significados, ela vai ler o contexto e, de acordo com o contexto, ela vai dizer se Deus ali está demonstrando zelo por algo, ciúme por algo ou inveja por algo. Imagine se a comissão de tradução das Bíblias em português colocasse nesse texto que Deus é um Deus invejoso. Não delimitaríamos Deus também nesse sentido? Então, a problemática não é exegética, a questão é hermenêutica, é interpretativa. As comissões de tradução elas têm que interpretar onde que aquilo vai se aplicar. Então, esse é um valor importante na nossa percepção dessa característica, dessa qualidade, desse atributo, dessa configuração quanto à pessoa de Deus o Pai. O termo grego, que você está vendo aí na tela, a palavra zelos, é muito parecida com o português. Também significa zelo, também significa ciúme, também significa inveja, mas também significa ardor, fervor ou até mesmo indignação. Então vamos ampliando a nossa gama de compreensão do sentido da palavra zelo ou ciúme de Deus. E aí nós temos então duas óticas. Podemos analisar o aspecto negativo de zelo ou ciúme, ou podemos analisar o aspecto positivo de zelo ou ciúme de Deus. Vamos analisar então o aspecto positivo do ciúme. Vamos ampliar. Vamos lembrar o seguinte: em primeiro lugar, o amor de Deus, ele não é um sentimento inerte, plácido, pro forma, rigorosamente letral. Não. Deus tem sentimentos. O amor de Deus é um amor que o faz envolver-se, o faz relacionar-se, o faz procurar a humanidade, a fim de oferecer a esta a sua graça. Então, o amor de Deus é um amor ativo. Então, o sentimento de amor que nós analisamos na aula passada, volto a dizer, não é algo inerte, né? Eu amo. Não, ele ama, ele sente, há um sentimento envolvido. Então, entendendo isso, porque só podemos entender esse ciúme, esse zelo, quando nós entendermos o primeiro sentimento do atributo comunicável do amor, que nós falamos na aula passada. Ou seja, o que é o desejo, o amor de Deus? Ainda que não possa ser compreendido pela mente humana, pela grandiosidade do amor de Deus, mas daquilo que nós podemos compreender, é o sentimento que faz Deus procurar ajudar a humanidade, intervir para salvar a humanidade, intervir para, enfim, promover o bem-estar da humanidade. É por causa disso
que Deus então ofereceu o seu Filho Jesus. É por causa disso que ele ofereceu esse mediador. É por causa disso que, como diz o texto, que todos conhecem, João 3,16, porque de tal maneira amou Deus ao mundo. Deus amou o mundo, partiu dele esse amor. Parte dele, a iniciativa é dele. Por quê? Porque ele tem um sentimento com a sua criação, com a humanidade. E, compreendendo então isso, que o amor de Deus é um amor relacional, o amor que se preocupa com o bem-estar, que quer salvar, nós devemos compreender que o ciúme é uma consequência, o ciúme no sentido positivo é uma consequência disso. Por quê? Porque o ciúme é o sentimento de uma pessoa que está sendo preterida por outra. Você está percebendo que alguém que gostava de você está começando a gostar de outra pessoa. Você pode nem ser verdade, mas estou falando do sentimento, a percepção, a visão que a pessoa está tendo. Então, ela tem ciúme. Olha, a pessoa que eu amo está dando mais atenção do que a mim. Esse é o sentido do ciúme de Deus. Por quê? Porque Deus nos ama tanto, nos quer tão bem, e por conhecer o que o diabo faz com a humanidade, e por conhecer que o diabo se faz de anjo de luz, e por conhecer que o diabo, como diz o Apocalipse, é o sedutor. Eu sou o sedutor das nações, o sedutor de todos. O diabo, então, ele consegue atrair pessoas. Deus, por conhecer isso, quando ele percebe que nós estamos caminhando para as mãos do diabo, quando nós estamos nos afeiçoando às propostas do diabo, é nesse sentido, no sentido de Deus, por nos amar, perceber que a pessoa está, então, se prejudicando. Portanto, temos, então, que analisar que esse ciúme de Deus é aquela perspectiva do hebraico caná, que Deus, então, ele está preocupado com o mal-estar da pessoa, está preocupado com a destruição da pessoa, está preocupado com, enfim, a perdição daquela pessoa. Então, é nesse sentido que Deus tem ciúme de nós. Por isso que, tantas vezes, o termo caná se aplica à comparação entre o povo estar com Deus, o Deus Salvador, e o povo estar com espíritos que vão conduzi-lo à perdição. Temos, por exemplo, o texto de Êxodo, capítulo número 20, dos versículos 3 até o início do versículo 5. A Bíblia diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Todos conhecem esse texto que estamos falando, decálogo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Deus o quê? O que está na Bíblia? Deus zeloso, Deus caná. Nota bene, Deus então se apresenta como zeloso nesse texto, quando comparado diretamente aos outros deuses, que as pessoas estavam com a tendência a seguir, que traziam do seu Egito, das gerações do Egito, estavam diante de novas divindades que eram cultuadas naquela península do Sinai, que eram cultuadas na Canaã, que iam tomar posse. Então Deus se apresenta como zeloso, no sentido de caná, esse ciúme positivo. Olha, vocês estão indo para a perdição. Tem outros deuses, vocês não vão fazer imagem para esses deuses, vocês não vão adorar esses deuses, e vocês não vão dar culto a esses deuses. Coisas, ordens proibidas. Inclusive, quando nós falamos sobre o estudo sobre o catolicismo romano, muitas vezes eles confundem as coisas, porque eles dizem o seguinte: não, a gente não adora a outros santos, a outras... Não, mas espera aí, mas ele não fala só adorar, ele fala: não adorarás e nem lhes prestarás culto. Ou seja, a coisa vai além. Mas voltemos aqui ao texto. Deus então se apresenta zeloso nesse sentido. Portanto,
O amor de Deus é a base de um sentimento pautado no quê? No cuidado, de quem quer o nosso bem-estar, de quem não quer que nós tenhamos prejuízo, que não nos percamos. É diferente daquele ciúme egoísta, porque quando nós analisamos o aspecto negativo do ciúme, é porque nossa percepção muitas vezes ela observa o ciúme como algo negativo, fruto de egoísmo, ou seja, a posse da pessoa, você não dá liberdade à pessoa, você não deixa a pessoa respirar, você quer ser dona da pessoa. Há maridos que agridem suas esposas, por quê? Porque acham que são donos delas. Eles definem a hora que tem que chegar em casa, a hora que tem que sair de casa, a roupa que tem que vestir, porque acham que são donos dela. Aí daí vem os abusos, porque acham que são donos, não são donos, são maridos. Assim como esposas também fazem com alguns maridos, também acontece isso. Então isso é fruto de um egoísmo. E existem então ciúmes, que são fruto do egoísmo. Egoísmo começa com a palavra ego, eu, né? Egoísmo, eu em grego. Então, o amor de Deus é o oposto. É o amor altruísta. Não é o egoísmo, é o altruísmo. Eu não quero ter a posse da pessoa para privá-la. Eu quero estar com essa pessoa para abençoá-la, para que ela tenha as suas potencialidades, inclusive a herança que ela tem direito, a salvação, a cura divina, a paz com Deus, a tantos outros benefícios. Então, esse ciúme é fruto não de egoísmo, mas de altruísmo, não do desejo de escravizar a pessoa, mas no desejo de amplificar suas possibilidades, suas qualidades, especialmente, naturalmente, a espiritual. Então, quando nós podemos observar em relação ao povo, que se volta a ele, a questão desse zelo. Olha só o texto de Joel, capítulo 2, dos versículos 18 a 19. Diz assim: Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Vou repetir isso. Ele se mostra zeloso, olha o termo caná, e aí, por ser zeloso, ele se compadece. Olha aí o altruísmo. Ele não quer o mal, ele quer o bem. Ele é zeloso, então ele se compadece. Ele tem aquele mesmo sentimento. Se compadeceu do seu povo e respondendo disse: Eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Vocês não vão ser mais humilhados pelas nações, não vão ser envergonhados pelas nações, não vão ser abusados pelas nações, não. O que eu quero é a liberdade de vocês. O texto começa com Deus zeloso. Então você está percebendo que o zelo de Deus, o âmago dele é o amor verdadeiro, que é o amor altruísta, e não o amor falso, que é o amor egoísta. Ok? Agora os irmãos estão entendendo mais sobre isso? Por isso é importante nós discernirmos os contextos negativos e positivos do ciúme, para que nós entendamos então que quando nós temos um sentimento negativo do ciúme, é aquele sentimento que não é baseado no genuíno amor, é baseado na vontade de deter o poder sobre alguém. Por isso que a Bíblia chama aquele tipo de ciúme como uma das obras da carne. Nós vemos, por exemplo, e aqui eu coloquei 2 textos em tela, o de Gálatas capítulo 5 e 1 Coríntios capítulo 13. O de Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 20, diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, o que diz ali? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Se você notar, toda essa relação é pautada no egoísmo. Todas essas obras na carne são pautadas no egoísmo. A facção é aquilo que você toma partido daquilo que te interessa, não é pelo bem comum, é para aquilo. Dissensão, discórdia, ira pessoal, inimizade, porfia, tudo é relacionado à sua própria vontade.
e ciúme está no meio disso. E ali é por isso que a Bíblia diz, no capítulo do amor, 1 Coríntios capítulo 13, no final do versículo 4, o seguinte, olha, o amor não arde em ciúmes. O verdadeiro amor que ele está falando, não arde em ciúmes. Esse amor de Deus não arde em ciúmes. Deus tem ciúmes, Deus é amor, Deus não se contradiz. Por quê? Porque o ciúme de Deus é relacionado ao bem-estar das pessoas, ao amor verdadeiro, ao amor libertador, ao amor genuíno, ao amor altruísta. Ou seja, Deus mantendo a pessoa, se preocupando em manter a pessoa distante daquilo que o corrompe, distante daquilo que o destrói. É por isso que nós lemos, por exemplo, no texto de Tiago, no capítulo 4, versículo 4 ao versículo 5, nós lemos o seguinte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com o ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Ou seja, o Espírito tem ciúme de nós. Ciúme quando? O texto diz, quando nós nos aproximamos do mundo, quando nós amamos o mundo, quando nós temos amizade com o mundo, ou seja, com aquelas coisas que são opostas ao projeto de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque são coisas que nos levam à perdição, são coisas que nos destroem, são coisas que impedem o nosso crescimento. Por isso que a Bíblia diz, e o apóstolo Tiago, ele fala, olha, é com ciúmes, é com ciúme que o Espírito anseia em nós, ele tem ciúme de nós, ou seja, ele se preocupa quando nós estamos próximos ao mundo. Eu digo uma coisa a vocês, eu sei que temos pais aqui presentes e pais nos assistindo pela internet. Você que é pai, você cria o seu filho, a sua filha, com toda educação, com todo cuidado, com todo zelo, com toda instrução, com todo carinho, com todo amor. Ok. Determinado dia, você vai conversar pegar os seus filhos no colégio, sua filha no colégio, e você percebe que ele está num grupinho. E nesse grupinho tem adolescentes fumando, adolescentes com drogas, e seu filho no meio daqueles jovens. Você tem algum sentimento nessa hora? Surge algum sentimento nessa hora? Claro, a preocupação. Mas vamos trabalhar. A preocupação, que é uma ocupação prévia, é baseada em que sentimento? No seu receio de que ela esteja, essa criança, seu filho, sua filha, esteja tendo amizade com as coisas erradas. Ou seja, desenvolvendo amizade. Você não quer que seu filho e sua filha sejam amigos daquelas crianças, não é verdade? Não quer. Tem outras crianças, mas com essas não. É o que diz esse texto. Deus tem ciúme de nós quando Ele percebe que nós estamos aproximando-nos do mundo, aproximando daquele grupo de adolescentes que estão se drogando. É esse o sentimento por amar. Então, muitas vezes, nós temos que perceber que esse sentimento é muito belo. É por isso que o próprio Paulo, ele diz que zelava pelos seus discípulos. E ele usa o zelo de Deus como paradigma. Olha o que ele diz, que texto interessante. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 diz assim: porque zelo por vós com o zelo de Deus. Olha só a comparação. Zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Ou seja, aquela preocupação, não quero que vocês tenham o relacionamento com o mundo, eu quero que vocês se casem com Cristo, sejam apenas servos de Cristo. Por isso que eu zelo por vós, meus discípulos da cidade de Corinto, assim como Deus zela por vós. Então é esse zelo de Deus, esse ciúme de Deus, que é o segundo atributo comunicável que nós analisamos, lembrando que o primeiro, na aula anterior, no vídeo anterior, que é o amor. Falamos do ciúme. E por fim, trabalhando mais um dos atributos comunicáveis de Deus, o último dessa aula, nós vamos falar sobre a santidade
de Deus. O atributo da santidade divina, que é comunicável, porque Deus espera que nós absorvamos isso, vivamos isso e demonstremos isso e compreendamos a sua santidade, ela aponta a santidade a uma excelência moral que emana do caráter de Deus, da natureza de Deus. O termo hebraico kadosh, ele significa separados, separado por um fim, separado por um objetivo, separado de algo com objetivo. Deus é santo. Deus é santo, ele é separado do pecado, ele é separado da impureza, ele é separado da corruptibilidade. Deus é santo. Então, quando nós falamos que é um atributo comunicável, ele espera que nós também sejamos separados do pecado, separados da impureza e separados da corruptibilidade. Por isso que nós percebemos, nesse atributo da santidade de Deus, que não podemos tolerar o pecado. Olha o que diz o texto de Abacuque. O profeta Abacuque diz no capítulo 1, versículo 13, o seguinte: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Você que leu o livro e a carta, e o texto, na verdade, de Abacuque, você vai ver que a conclusão do texto vai ser aquele poema belíssimo da figueira, ainda que a figueira não floresça. Ele fala da vide que não vai produzir, mas ele fala da nossa fidelidade para com Deus. Ele fala da sua percepção que muitas vezes o mal acontece na terra. Esse mundo jaz no maligno. Um dia nós vamos ter a separação do joio e do trigo, mas nessa terra há injustiça, nessa terra há mal. Por que existe tudo isso na terra? Porque existe o pecado na terra, porque o pecado domina a natureza humana. Então vai haver inveja, vai haver roubo, vai haver assassinatos. Então as perguntas iniciais de Abacuque, elas encaminham-se para aquele belíssimo poema que devia ser por todos nós tão analisado e vividos em todos os momentos. Mas o que ele fala é isso: a pureza dos olhos de Deus afastam do mal. Ela é tão intensa, a pureza de Deus, a santidade de Deus, a separação de Deus do mundo, do pecado, que os anjos, assim como os 4 seres viventes, vou citar um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento, eles vão usar o superlativo, que é baseado no superlativo hebraico, para denominar a Deus. A única menção que uns anjos de uma categoria chamada serafim é o plural de seraf, ardentes, aqueles que ardem, mas também no hebraico pode significar a ardência de um veneno de cobra, por exemplo, que arde o teu corpo, enfim. Mas a única menção dos serafins acontece no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. E nesse texto, eles vão falar o seguinte em relação à pessoa de Deus, o Pai. No capítulo 6, versículo 3, diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nota bene, o português nós temos superlativos. Por exemplo, o superlativo de santo no português é santíssimo. Os superlativos de grande em português é grandioso, grandiosíssimo, enorme. No hebraico não existe superlativo, como nas línguas latinas. Então, quando um judeu, ou quando um hebreu, mais precisamente falando, ele quer tratar algo como superlativo, ele repete a palavra mais uma vez. Então, se ele quer dizer que Deus é santo, ele fala kadosh. Se ele quer dizer que Deus é santíssimo, ele fala kadosh, kadoshim. Ele multiplica a palavra 2 vezes. Só que nesse texto, tanto é que Jesus, por exemplo, olha só, 2 casos aqui. Jesus, várias vezes no Evangelho, Jesus como judeu, Jesus ele fala assim:
Em verdade vos digo. Não é isso? Vocês já leram esse texto. Por que Jesus fala em verdade vos digo? Porque ele quer acrescentar que a verdade que ele está dizendo é muito absoluta, só que no português não existe. Verdadeirissimamente vos digo. Não existe esse termo no português. Então o português ele copiou a formatação hebraica. Ele duplicou a palavra em verdade, porque não existe verdadeiramentissimamente falando. Não existe. Então, esse é o superlativo. Um outro superlativo que está nas nossas Bíblias, é o livro de Cântico dos Cânticos. É um superlativo. Cântico dos Cânticos. Só que muitas Bíblias traduzem com qual nome? Vamos ver se vocês lembram. Cantares de Salomão. Cantares não é um superlativo. Ele só multiplicou. É Cântico dos Cânticos. É um grande cântico. Mas no português veio Cantares. Ou seja, como se fossem vários cânticos. Mas não são vários cânticos. É um grande cântico. É o cântico de todos. É o Cântico dos Cânticos. Só que no português não existe cantiquíssimo, composiçãozíssima. Não ia botar o nome. Então, algumas Bíblias colocaram Cantares e outras colocaram Cântico dos Cânticos. Porque o hebraico, no superlativo, quando você quer reforçar a ideia, você multiplica. Pois bem, nesse texto nós temos algo diferente. Porque para o superlativo, no hebraico, você multiplica a palavra mais uma vez. Você usa a palavra 2 vezes, só que ele está usando quantas vezes? 3 vezes. Ou seja, Deus não é nem só santo, e Deus não é nem só santíssimo, mas Deus é mais do que santíssimo. É o que eles estão dizendo. Não é santo, santo. É santo, santo, santo é o Senhor. Olha a grandiosidade que os anjos serafins, eles colocam. E nós percebemos que o judeu que escreveu o Apocalipse, que é o João, no capítulo 4, ele vai anotar a mesma expressão, só que em grego, que no hebraico é kadosh, em grego é hagios. E ele diz assim, os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, Apocalipse 4:8, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ou seja, mais uma vez, eles colocam, esses seres celestes, eles colocam um superlativo máximo, não 2 vezes, mas 3 vezes a palavra santo, para vocês verem como Deus é separado do pecado. É por causa disso que Deus quer salvar a humanidade, é por causa disso que os nossos pecados nos separam de Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus, por quê? Porque Deus é muito santo. A santidade de Deus é absoluta. Por isso, nosso pecado, porque a nossa condição natural está perdida, então nós estamos separados de Deus, como nós podemos ler no livro do profeta, o filho de Amós, Isaías, capítulo 59, nos 2 primeiros versos, diz assim o texto: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ele dá a primeira notícia que é maravilhosa. Deus quer salvar. A mão dele não está encolhida, ele quer salvar. Ele fala, nem surdo o seu ouvido, para não poder vos ouvir. A segunda ótima notícia, Deus está disposto a nos ouvir. Qual é o problema? Qual é o que precisa ser consertado? O profeta continua dizendo, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Olha a separação. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus quer nos ajudar. Deus nos ama. Deus nos dá a sua graça. O problema não está em Deus. O problema está em nós. As vossas iniquidades, as vossas transgressões, os vossos pecados
fazem separação entre vós e vosso Deus, fazem com que Deus não vos ouça. Não é Deus, somos nós. O erro, então, não está nele, está em nós. Por quê? Porque Deus é santo. E nós precisamos, então, entrar no processo de santidade, de santificação. Por isso, que a gente vai entendendo que Deus habita, não habita apenas num templo, como nós lemos aí em 2 Crônicas, capítulo 7, a presença de Deus manifesta no templo, não habita apenas no monte, como nós vemos ali no Sinai, naqueles registros de Êxodo e Deuteronômio, não se encontra apenas naquele arbusto, que é um zimbro que estava pegando fogo, mas não consumia diante de Moisés. A presença de Deus, ela se manifesta até no coração, mas que coração humano? A Bíblia responde, porque o texto está aí dizendo o Dakar. Dakar é quebrado em hebraico. Olha o que diz a nossa tradução, que também está correta, porque também significa, Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de, olha o nome de Deus, santo, o qual tem o nome de santo. 2 pontos. Olha o que o santo diz. Habito no alto e sublime, alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido, olha o termo aí, dakar, de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus, Ele quer habitar em nosso coração. Olha que texto lindo! O Deus que está nos tronos é o Deus onipresente, Ele quer habitar no coração, mas que coração? O coração quebrantado, o coração contrito. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste soberbos, mas dá graça aos humildes. Porque, como diz o salmista, coração quebrantado, tu, Senhor, não o desprezarás. Então, quando você tem um coração quebrantado, um coração que se quebra diante do Senhor, Senhor, perdoa o meu pecado, habita em mim, começa um processo de purificação no nosso coração. E aí Deus habita, porque Deus é santo. Portanto, não se trata apenas de uma qualidade moral de Deus, também o é, mas é um atributo que nos atinge, que deve ser por nós absorvido, experimentado, vivido e exalado por nós. Levítico diz, no capítulo 19, versículo 2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis. Por quê? Ele dá a resposta. Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou, então vocês têm que ser santos. Porque eu sou santo, vocês têm que ser santos. Aí nós vemos um outro aspecto dessa santidade de Deus. O aspecto do DNA, de pai para filho. O DNA, a característica, ou seja, eu sou santo, os meus filhos têm que ser santos. Sejam santos, e o texto diz no coletivo, diga a toda a congregação dos filhos de Israel, vocês têm que ser santos, porque eu sou santo. Ou seja, não é apenas a virtude de Deus, mas é o que Ele espera de nós. Agora, Deus, Ele fala no coletivo do povo de Israel. O Novo Testamento inaugura uma nova fase. A Bíblia, ela aponta 3 tipos de povos. Claro que são mencionados muitos povos. Amorreus, cananeus, hebreus, heteus, hititas, egípcios, arábios, persas, medo, gregos. Claro que são citados vários. Mas no conjunto do cabedal de promessas de Deus, nós temos 3 tipos de povos que são mencionados. Nós temos os judeus, e há promessas, mandamentos,
obrigações, alianças específicas para com os israelitas. Então nós temos os israelitas. O segundo povo são os gentios. Os gentios são todos os que não são israelitas. Só que surge um terceiro povo, e inclusive vai surgir uma outra aliança para com esse povo, que é a chamada igreja. A igreja é constituída de israelitas e gentios que são unidos pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a igreja é um terceiro povo, constituído de membros dos dois primeiros povos, que são resgatados e salvos por Cristo, passam a ser igreja. Existem promessas específicas para esse povo, a igreja. A igreja, então, é o coletivo dos salvos, é o coletivo dos remidos em Cristo. E por causa disso, a promessa de caracterizarem o Pai Celeste se mantém quando Pedro escreve. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14, 15 e 16, nós lemos o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, a ele falando lá de Levítico, sede santos, porque eu sou santo. Nós vemos numa herança de séculos, onde o romanismo ele criou uma categoria de pessoas que seriam mediadoras na vida pós-mortem entre os salvos e Deus. Não apenas Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, mas eles criaram uma nova categoria de mediadores. Então você ora a Maria, você ora a São Jorge, a Santo Antônio, você ora a São Expedito, você ora a Santa Ana, você reza a eles, você pede a eles, você clama a eles, você faz votos com eles, você faz promessas com eles. E quem vai definir quem é santo é uma canetada papal, depois do processo de beatificação. Então tá bom, essa pessoa aqui, eu vou assinar, vai passar a ser santa. Ou seja, a partir de agora, a pessoa pode orar para essa pessoa, então, e pedir alguma coisa, e ela passa a ter esse poder. Uma canetada do Vaticano. Quer dizer, mais uma das barbáries heréticas e antibíblicas do catolicismo romano, e que as pessoas engolem passivamente. Por quê? Porque não vão às Escrituras. Aí você começa a fomentar na sua mente o seguinte: aqueles são santos, eu vou orar para os santos. Não, mas eu não sou nenhum santo. Por quê? Porque a nossa percepção é que o santo tem que ser uma pessoa perfeita, sem erros. Perfeito foi só Jesus, meus amados irmãos, só Jesus. Nem os santos que são adorados, idolatrados e cultuados pela Igreja Católica Romana, pela Igreja Ortodoxa, grega, russa, etc., nem eles foram impecáveis, só Jesus. 1 Pedro fala sobre isso, Hebreus fala sobre isso. Por isso que só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Paulo escreve a Timóteo. E a Bíblia diz o seguinte: olha, santo não são apenas os mortos. Sede santos, como eu sou santo. Deus sempre exigiu isso do povo dele. Desde a época do povo de Israel até a era da igreja. Ele exige de nós que nós sejamos santos. Sejamos santos em todo o nosso procedimento. Sejamos santos porque Ele é santo. Ou seja, temos que buscar viver uma vida santa. Portanto, esse atributo, ele é um padrão que nós devemos viver. Não apenas uma referência para que nós compreendamos Deus é santo, mas que nós possamos experimentar isso para que nós não sejamos isentos da grande promessa da salvação eterna. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém
ninguém verá o Senhor. Em primeiro lugar, sem santificação, pastor, diácono, evangelista, papa, arcebispo, apóstolo, ninguém vai ver a Deus. Mas tem 100 anos de crente, ninguém verá a Deus. Eu fui batizado 10 vezes, ninguém vai ver a Deus. Eu falo línguas, eu curo pessoas, eu flutuo, eu faço... Ninguém verá a Deus. Temos que nos lembrar de Mateus capítulo 7, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome pregamos, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Não é o que você faz, é o que você é. O que você faz deve refletir o que você é, mas também pode mascarar apresentando algo que você não é. Mas o que você é, a essência é baseada no que Deus vai analisar. E ali ele fala, olha, sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Quem vê a santidade é Deus. Por isso que o salmista fala, olha, Senhor, sonda o meu coração, vê se é em mim algum caminho mau, me livra desse caminho, porque Deus pode sondar o nosso coração, melhor do que nós. Jeremias mesmo falava, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, eu vou dar continuidade a esse texto, porque é muito importante, porque diz assim, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse a qual está no singular, está apontando não a questão da paz, mas a questão da santificação. Aí continua dizendo, atentando diligentemente, duas palavras que aqui seriam até redundantes. Atentando é prestando atenção, diligentemente, ou seja, com foco, sem se distrair, com atenção. É quase uma redundância, mas ele quis dar uma força nesse texto, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Opa! Alguém pode se separar da graça de Deus? A Bíblia diz, no texto de Hebreus, que sim. Se você não atentar diligentemente em manter uma vida santa, você vai se encontrar faltoso. Não é o que diz o texto da Bíblia? E se você se encontrar faltoso, não é o que diz o texto da Bíblia, você vai ser apartado da graça de Deus. Então você pode perder, sim, a graça que lhe foi oferecida. Porque se você se separa de algo, é porque você estava unido a algo. Então, nós podemos nos separar da graça de Deus quando não vivemos a santificação. O texto continua dizendo, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Então a Bíblia está falando sobre isso, guardar o coração, mas viver uma vida santificada. Então, já falei sobre isso, nosso objetivo de santificação não é apenas individual, mas é coletivo, e a promessa de Deus, ela vem desde a antiga aliança, ela vem desde o que Deus falou antes de outorgar aqueles 10 mandamentos no Sinai. Deus já estava dando instruções a Israel no capítulo 19 de Êxodo, no versículo 6, diz assim, vós me sereis, olha a profecia de Deus, reino de sacerdotes e nação santa. Meus amados irmãos, quem é que vai cumprir essa profecia? O povo de Israel? Não. Por quê? Porque no povo de Israel existem 3 categorias de judeus. Existe o Cohen, o Leviim e o Israelim. Cohen são os sacerdotes, Leviim são os levitas, Israelim são os demais israelitas. Ou seja, se você nasceu para servir como levita, então vai servir como levita. Você vai servir ali a sua sequência de vida como levita, dos 25 aos 50 anos de idade, segundo a determinação de Deus, no próprio Pentateuco, você vai servir como levita.
Se você vem de uma linhagem de Arão, uma linhagem aarônica, você então é um sacerdote, você é um Cohen. Tem alguns sobrenomes que mostram isso. O sobrenome Cohen, o sobrenome Katz, o sobrenome Khan. Existem sobrenomes que são relacionados aos sacerdotes. Então, todo israelita pode ser sacerdote? Sim ou não? De acordo com os próprios israelitas, não. Mas de acordo com o Novo Testamento, sim. E Lutero luta, o reformador Lutero, uma das suas grandes lutas é para resgatar a ideia que Agostinho já trabalhava e que os tomistas não levavam muito em consideração a questão do sacerdócio universal dos crentes. Todos nós somos sacerdotes. Podemos chegar direto a Deus, falar direto a Deus através do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Não precisamos ir para santos, não precisamos pedir a intervenção de um padre, nós podemos pedir perdão direto a Deus através de Jesus Cristo, pela fé em Cristo. Pastor, padre, sacerdote, o nome que você queira, isso não tem nada de importância em relação à nossa salvação. Você pode ser salvo orando a Deus em nome de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Lutero então fala sobre isso. Então, quem que vai efetivar essa profecia de Deus no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, é a igreja. Nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos uma nação que é santa, por isso a nossa responsabilidade de igreja de brilhar a luz de Cristo. Por isso que ele fala, olha, vocês são a luz do mundo. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Ele fala, e vós sois a luz do mundo. Porque nós devemos brilhar a luz de Cristo em nossas vidas. E aí se confirma a existência da igreja, quando a Bíblia fala, um dos textos que Lutero trabalhava muito, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha só, nação santa. A igreja não é constituída de uma nação. O brasileiro não é a igreja, o argentino não é a igreja, o americano não é a igreja, o mexicano não é a igreja é composta de pessoas de várias nações, como nós lemos ali em Apocalipse, de todos os povos, línguas e nações. Eu gosto muito do termo grego que ele fala do etnos, tanto é que a promessa de Jesus sobre a volta dele, até que o evangelho seja anunciado a todos a todas as nações, no português, mas no grego está etnos, ou seja, a todas as etnias. Porque se você for numa nação, tem muitas etnias. No Brasil nós temos apenas uma nacionalidade, o brasileiro. Não é isso? Quem nasce no Brasil é brasileiro. Se você é carioca, você deixa de ser brasileiro? Não. Se você é paulista, matogrossense, você deixa de ser brasileiro? Você é brasileiro. Se você é índio, se você é branco, descendente de portugueses, se você é negro, descendente de africanos, ou se você é descendente de japoneses, mas nasce no Brasil, você é o quê? Brasileiro. A igreja é composta, de igual modo, de todas as etnias. Jesus, quando fala sobre a volta dele, ele fala até que o evangelho seja pregado não é a todas as nações, como o mapa geopolítico, 192, 196, o que a ONU define, não. É todas as etnias que têm que ouvir falar o evangelho. Então, às vezes, no Brasil, que tem um povo apenas, nós temos centenas de etnias, tribos de indígenas diferentes. Você vai para a Indonésia, tem centenas de dialetos lá. Você vai para um país africano pequeno, tem dezenas de etnias diferentes. Então, o evangelho tem que ser pregado a todas as etnias. Mas não vou falar sobre isso. Vou voltar aqui para falar o seguinte: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. Olha que bonitos. A fim de, olha a responsabilidade, proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, temos que proclamar essas virtudes, temos que brilhar a luz de Cristo, temos que ser uma nação santa. Deus nos elegeu para isso. E é como diz então Efésios, capítulo 5, no final do versículo 25 ao 27, a Bíblia diz assim: Cristo amou quem? A igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que, o quê? A santificasse. Ele se entregou por ela para que nós fôssemos santos, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma, porém santa e sem defeito. A nossa responsabilidade é essa. Então, meus amados irmãos, nós devemos manter
essa integridade e participarmos, como eu disse aos irmãos, nós partilhamos aqui dizendo que esse é um atributo comunicável de Deus. Olha esse texto de Hebreus capítulo 2, versículo 10, como fala claramente sobre isso, como é um atributo comunicável. A Bíblia diz: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Olha o que diz esse texto, a fim de sermos o quê? Participantes da santidade ou da sua santidade? Da sua santidade. Não é da tua santidade. Está falando de Deus, da sua santidade, da santidade de Deus. Nós podemos ser participantes dessa santidade. Por isso, volto a dizer, nós devemos ser pessoas que recebam, entendam, vivenciem esse atributo de Deus. E aí nós vamos atingir a vida que Deus espera de nós. Porque se não vivermos, nós não conseguiremos. E ainda que nós possamos externar a santidade de Deus, eu volto a dizer, ela continua sendo inatingível, incomparável, porque a Bíblia diz claramente, 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, não há santo como o Senhor. Devemos participar da santidade de Deus, buscar viver uma vida santa, mas como Deus, naturalmente, em nenhum momento nós podemos ser santos como Ele, porque Deus é Deus. E aí, eu finalizo com essa palavra. Portanto, podemos dizer que somente Deus é santo por si próprio, pois a humanidade remida se torna santa pela graça divina. É o mesmo caso de eternidade. A Bíblia diz, naquele versículo, que é o texto áureo muito cristão, belíssimo texto, maravilhoso, fundamental, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mais o quê? Mais o quê? Tenha a vida eterna. Aí eu te pergunto, se nós passamos a ter a vida eterna, nós passamos a viver na eternidade, certo ou errado? Certo. Se nós passamos a viver a eternidade, nós somos eternos? Não. Não somos eternos. E nunca seremos. Por quê? Porque eterno não tem nem princípio nem fim. Nós um dia fomos criados. Somos criaturas de Deus. Então nós tivemos um princípio. Não teremos fim. Mas tivemos um princípio. Então nós não somos eternos. Nós somos infinitos. Eterno, como diz o Salmo 90, só Deus é eterno. Deus é o eterno. Agora, nós passamos a ter a vida eterna por causa da graça do Senhor que nos alcança através do sacrifício único e exclusivo de Jesus Cristo, e a nossa fé é depositada em Cristo. E a graça do Senhor nos salva. Nós passamos a usufruir da vida eterna. Eterno é Ele. Usufruímos dessa vida eterna. E aí, meus amados irmãos, santo é Ele. Santo, santo, santo é Ele. Mas nós usufruímos dessa santidade, vivemos a santidade, mas a santidade na excelência de todo termo que possa procurar ser exato, somente Deus. Eu espero que essa nossa sexta e penúltima aula tenha de algum modo acrescentado às suas vidas. Se você deseja compartilhar essa mensagem através do YouTube, você vai ali no linkzinho, compartilhar, ou se não, você copia o endereço, cola no teu WhatsApp, no teu Telegram, e você então compartilha com alguém, e que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Vamos fazer uma oração a esse santo Deus que zela por nós. Vamos ficar de pé? Nós te glorificamos e nós te agradecemos, santo Deus, pelo teu zelo, teu cuidado por nós, teu amor por nós. Então, tu não queres que ninguém se perca. Muito obrigado, Pai amado, pelo teu amor, pela graça salvadora, exclusiva do Senhor Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens, e por causa disso, em nome dele a ti oramos, Deus. Muito obrigado, perdoa nossos pecados, nossas falhas,
que possamos brilhar a luz de Cristo, viver uma vida santa, numa terra tão corrupta, porque nós sabemos que aqui estamos de passagem, pois havemos de habitar pela eternidade, juntamente com o Santíssimo Deus, o Santo, Santo, Santo. Abençoa-nos, abençoa essa série de mensagens, alcança aqueles que precisam ouvi-la, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, que Deus te abençoe rica e abundantemente.